amigas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo, vai ser um arrume-se comigo barra relato do parto. Enquanto eu falo pra vocês o meu relato de parto, após um ano, eu vou fazer a minha maquiagem, porque hoje eu tenho um compromisso, que a gente vai passar o meu primer. Tudo começou no dia 21/12. Eu tava de 37 semanas e 4 dias de gestação. Gente, tô olhando pra cá porque aqui tá o meu espelho, tá? Tudo começou, gente, quando dia 21/12. Eu estava de 37 semanas e 4 dias de gestação. E eu tava perdendo partes já do meu tampão, mas isso não mudava em nada, né? Porque pra quem não sabe, o tampão se regenera. E como eu perdia em quantidade bem pequenininha, não mudava nada. Mas eu tinha a impressão de que eu tava também perdendo líquido. Só que eu fui no médico algumas vezes e não tava. Pelo menos o que eles me falaram era que não tava. Mas o líquido tinha um cheiro tipo de cândida, sabe? Eu achava muito que tava vazando líquido, sabe, da bolsa. E eu tinha muita dor pélvica e lombar. Pra não passar o corretivo, gente. No dia 24, que era a véspera do Natal, eu tava com muita dor pélvica, com muita cólica, com muita dor na lombar. Eu tava bem ruim esses dias. Eu vou deixar aí fotos pra vocês da minha cara, pra vocês terem noção de como eu estava. Eu não consegui nem ver os rojão, gente. Tipo, eu comi e eu deitei. E o Diogo ficou a madrugada inteira fazendo massagem nas minhas costas, porque eu não tava aguentando, gente. E eu também tinha acordado muito inchada, sabe? Tipo, gente, meu olho tava uma bola. Eu tava uma bola de inchaço, que provavelmente era minha pressão que tinha subido. Gente, troquei de cenário porque tava muito barulho lá na cozinha, aí eu não tava conseguindo gravar. E ignore ali o berço que tá cheio de coisa. Não tá cheio de coisa, mas é que tá todas as coisas do casamento, que a gente tá preparando o casamento da minha amiga, tá tudo ali em cima. Mas então, como eu ia dizendo, deixa eu pegar algumas coisas. No dia 28/12, eu acordei com muita contração de treinamento. Pra quem não sabe, contração de treinamento, na verdade, não é todas, assim, mas pelo menos a minha não tinha dor. Mas eu sentia, sabe, toda aquela pressão, aquela dor. E continuava saindo, sabe, gente, muito líquido de mim com cheiro de cândida. Mas, tipo assim, continuei indo no médico e falaram que não era nada. A minha barriga tava muito baixa e bem quadrada. Eu vou deixar pra vocês a foto da minha barriga, gente. A minha barriga simplesmente desceu. E eu me assustei, né? Achei que podia ter sido o bebê se encaixando, mas mesmo assim, né? Um pouco estranho. Gente, o Diogo chegou. Fala oi, amor. Oi pessoal, tudo bom? Como que vocês estão? Eu tô aqui, ó, cheio de fome. Agora a gente tá passando um corretivo mais escuro que eu peguei emprestado da minha irmã, pra mim passar em áreas específicas. Esse calendário que eu tô deixando aqui, gente, eu tava de 39 semanas e 1 dia. E mal sabia eu que depois de 7 dias ia estar com meu bebezinho no colo. E agora, gente, aonde tudo começou. No dia 4/1. Nesse dia, eu acordei muito disposta. Porém, esse dia eu tinha acordado muito inchada, né, amor? Uhum. Nesse dia eu acordei, tipo, tão inchada que a minha mãe ficou assustada, pedindo, sabe, implorando pra mim ir no médico.
Só que eu já tinha ido tanto no médico, gente, que... Sabe, eu não queria ir, eu só tava cansada. Eu fiquei quietinha mesmo. Meu pé tava uma bola, né? Aí, nesse dia, minha avó foi em casa. E quando ela chegou, ela ficou tipo, menina, você tá muito inchada, né? E eu continuei sentindo, tipo, aquele líquido, um cheiro de cândida saindo de mim. Aí, quando a minha mãe falou, a minha mãe é uma pessoa muito preocupada comigo. Então, tipo assim, ela sempre fala. Só que quando a minha avó chegou e falou, eu falei, mano, se a minha avó falou, o bagulho tá feio. Porque a minha avó percebeu, tipo, a minha avó vem aqui uma vez a cada umas 2 semanas por aí. E ela percebeu a mudança, entendeu? Então eu fiquei tipo, não, pera, vou no médico, né? Ficou minha mãe e minha avó lado a lado falando, vai no médico, vai no médico. Aí eu peguei e falei, vou no médico. Nesse dia, a minha avó se ofereceu pra me acompanhar em tudo, né? E ela ia me acompanhar e tudo mais. Só que aconteceu que a minha mãe tava sendo a minha responsável. A minha mãe é minha responsável porque na época eu ainda era de menor, né, gente? Eu tinha 16 anos. Então, na época, se acontecesse alguma coisa, minha mãe tinha que assinar. Então, a minha mãe achou melhor ela ir. E assim foi, minha mãe foi. Aí ela me levou. E nisso eu fui pra triagem, né? Cadê? 2 dias depois, já estava marcado pra mim ir lá no hospital. Que eu tive meu parto lá no Santa Lucinda, né, gente? Lá era um hospital de referência. E daqui a 2 dias eu já teria que ir lá pra começar a fazer a monitoração. Porque ela já tava há bastante tempo, né? Eu já tava grávida há bastante tempo e ela ainda não tinha nascido. E se caso ela não nascesse nesse meio tempo, até eu fazer 41 semanas, a gente já ia marcar a indução também pra quando eu fizesse 41 semanas. Aí eu fui fazer meu cardiotoco, tudo mais, e vou deixar aí pra vocês, a foto de tudo vai estar aí pra vocês. Só que aí, né, fui fazer o cardiotoco, aí eu fui pra salinha, até sair o resultado do cardiotoco. Eu fui pra salinha fazer o resto da triagem, né, pressão, respiração e tudo mais. Só que a minha pressão tava muito alta. Eu não lembro quanto que tava a minha pressão. Não vou me recordar quanto que tava a minha pressão, mas a minha pressão estava bem elevada. Então, nisso, a médica já, né, pô, tá com a pressão muito alta. Ela falou assim, faz o seguinte, vai pra monitoração de novo. E quando você voltar, a gente mede de novo a sua pressão. E se continuar alta, você já passa na médica e provavelmente vão induzir já o seu parto. Aí eu fui no cardiotoco de novo, tava lá no cardiotoco. Depois eu fui fazer a monitoração de novo. E a minha pressão continuou muito elevada. Nisso eu passei na consulta, fizeram o toque em mim. Só que, gente, eu só tinha 1 centímetro de dilatação. Eu só tinha 1 único centímetro. Só que já me mandaram pra internação por causa da pressão. Aí, eu fiquei esperando, né, papelado, tudo mais. Aí, quando eu estava na médica, ela já me informou, né? Falou pra minha mãe que eu ia já induzir o meu parto e tudo mais. Eu era de menor, não tinha muita palavra, minha mãe aceitou, por mais que eu não quisesse indução. Aí, nisso, eles também me informaram que o meu método de indução ia ser o balão. Eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. Eu fiquei muito apavorada, né, com esse método, que eu vou estar deixando tudo aí pra vocês. A foto desse método aí, que eu não desejo pra ninguém. Eu me senti torturada, gente. Que é isso? Que coisa, foi horrível pra mim. Então, gente, fui só pegada e contorno. Eu não sei onde que eu parei. Eu acho que eu falei que eu não desejava pra ninguém, né? Isso. Aí, gente, depois disso, eu fui pra internação, que é uma salinha lá,
Aí minha mãe ligou pro Diogo. O Diogo já morava comigo, tá, gente? Só que... Não, na verdade, o Diogo foi junto com a gente. Uhum. Só que ele ficou esperando lá na Eu fiquei recepção. cuidando da Diana. Que é minha irmãzinha. Ele ficou esperando a gente lá na recepção. Aí, na internação, quem me acompanhou foi o Diogo. Porque ele era maior de idade, então ele podia ficar lá comigo. Aí, nisso, ele entrou lá pra salinha e a gente ficou lá, esperando pra mim colocar a indução, né, gente? Eu fiquei apavorada, pesquisando, é claro, sobre tudo. Aí a gente teve a nossa primeira noite na internação. Foi assim, bem de boa. Não tomei agulhada nem nada. Aí no outro dia, bem cedinho, porque a gente vinha monitorar a gente, tipo, toda hora. Tipo, até na internação que você não tinha nada, vinham toda hora monitorar você. O que é bom, né, gente? Na hora não é bom, mas é bom porque você está sendo monitorada, né? Qualquer coisinha já estão ali, ó, atento. Aí, bem cedinho já trouxeram a minha camisola de internação. Já fiquei na fila também pra mim colocar o método de indução. Gente, pensa ali, uma adolescente de 17 anos, sabendo que vai enfiar um negócio daquele ali do útero, do ladinho do bebê dela. Gente, eu fiquei em choque, eu não queria, né? Eu só queria um parto natural, gente, era o meu sonho. Nem cesárea eu queria, sério. Aí, a gente colocou o balão. E assim, gente, eu acho que pra quem colocou DIU, eu nunca coloquei. Mas como é ali, assim, no mesmo lugar, eu acredito que seja semelhante o desconforto. Porque, gente, assim, meu amor, foi péssimo. O Diogo tava comigo enquanto eu coloquei. E foi péssimo, gente. Não, na hora de colocar eu não tava junto, porque Tava. eles levaram você pra um outro local. Na salinha você estava comigo. Enquanto eu colocava, inclusive, eu tava apertando a sua mão. Isso é verdade. O bom é isso, né, gente? Eu era de menor, ele podia estar comigo. Mas eu fico imaginando as outras que, tipo, não tinham ninguém pra estar porque eram já de maior. Quem já é de maior não pode ter acompanhamento. Aí, gente, coloquei a indução e eu fiquei bem xoxinha. Tava uma cólica, assim, sabe? Meio chata, um desconforto lá. Eu tava agoniada, que tinha alguma coisa ali, ó, ligada, assim. Tipo, fora, saindo. Não tava muito interessante, não. Só que aí eu coloquei assim, né? Aí as contrações estavam meio fracas ainda. Tipo, assim que eu coloquei, já comecei a sentir, sabe? Toda aquela pressão, assim. E a minha contração, uma coisa que eu não sabia que ninguém me contou. A minha contração, gente, era totalmente focada nas costas. Tipo, não tinha aquela cólica na barriga. Eu não senti isso em nenhum momento, gente. Não senti nada na barriga, eu só senti a barriga ficando dura. Mas a minha cólica, a minha contração foi totalmente focada nas minhas costas. E eu não tinha noção de que era assim. Então o Diogo ficou todas as noites ali, ó, focado em fazer as massagens pra mim não sentir dor. Coitado, ficou cansado. E dia sem dormir direito. Ficou igual. Ainda bem que eu trabalhava por fora. Que aí eu podia ficar todos esses dias com você. Imagina se eu tivesse CLT. Pois é. Eu teria que ter... É porque você trabalhava com o meu pai. Então, gente, essa foto que eu tô deixando aqui pra vocês já era de madrugada. Eu tinha ido pro banheiro. Pro banho. Porque as contrações já estavam muito fortes e eu vi que, tipo, ajudava. E, gente, pra ser bem sincera, eu não senti que, tipo, me ajudava muito. Tipo, aliviava. Mas, eu não sei, falam que contração de induzido é muito pior do que natural. Então, tipo assim, deve ter sido por isso. Porque desde o começo,
a dor estava, sabe, tipo, no comecinho, tava razoável, mas depois não estava mais razoável, gente, não estava, tipo, no primeiro dia, assim, eu já estava, tipo, com muita dor mesmo, e as dores eram muito intensas mesmo. Fotinha da primeira noite no hospital, porque eu tenho que deixar a foto dele, né, gente, passando vergonha, Cara, com os tava cabelos muito pra feio. cima. Eu tava deixando o cabelo gigante. Eu pretendia deixar ele até o ombro, até eu desistir. De tão feio que tava. E eu achava lindo na época, nossa. Que mico. Doida. Que mico, que mico. Era gravidez. Era gravidez que estava me deixando maluca. Aí, gente, tinha alguns intervalos durante a contração que eu ficava assim, bem zen. Ficava assim, bem de boazinha. Mas, tipo assim, os intervalos, gente, era incrível que não durava. Não durava 2 minutos. Se durava 2 minutos, era muito. Acho que no máximo 3 minutos. Eu vou estar deixando pra vocês as fotos também dos meus intervalos de contração. Já vou tomar. Eu estava, gente, com um aplicativo e eu monitorava todas as contrações, tirava print de tudo, né, gente, porque eu não entendia tão bem, apesar de eu ter estudado muito durante a gravidez, né, então, tipo assim, se tivesse alguma coisa assim, médica, eu ia estar sacando tudo, entendeu? Já era dia 5, entendeu? Já era no outro dia e, tipo assim, não estava, gente, não estava dando mais as contrações. Vamos pular um pouco, né, porque o dia 5 foi só isso, gente, foi contração, banho, 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 massagem, noite acordada, não comia. Dia 6 do 1, acordei bem cedinho, lá pelas 6 da manhã, e fui fazer o cardiotoco. Todas as manhãs, tipo, sempre, na verdade, eles iam fazer o cardiotoco pra saber como que estava as contrações, né? E nesse dia, por incrível que pareça, minha contração, eu tinha conseguido dormir e a minha contração tava, tipo assim, aliviada um pouco. Foi por Deus, assim. Mas o balão ainda não tinha saído, gente. E, gente, vendo tudo que eu anotei sobre o meu parto, porque eu deixei tudo anotado, tá? Horário, eu tenho tudo aqui anotado e eu estou me baseando aqui pra vocês. Então, dia 6, 7h53 da manhã, minhas contrações estavam piorando muito. E o balão continuava, não saía por nada, gente, esse balão. E era mexida, era andada, era rebolada no outro balão, né, gente? Bola lá de pilates, sei lá. E não saía. Aí, gente, ainda no dia 6, eu parei de filmar, porque eu já não aguentava mais. A médica, né, era tipo de tarde. Era umas 3 horas da tarde, a médica entrou na sala. E, tipo assim, o meu tampão não saiu, não tinha saído ainda. E ela puxou o meu tampão. Sabe, a mesma médica que colocou. E assim, gente, aquela médica lá, olha, sinceramente, péssima médica, porque eu falei pra ela que eu não queria. Ela foi grossa comigo, sabe? Sabe? Totalmente desnecessária. E ela era jovem. Era uma estudante, sabe? Porque aquele médico, o Santa Lucinda tem mais estudante, né? É um médico, sei lá como fala, que tem muito estudante. Aí a médica veio, puxou o balão, ela botou os dedos, eu já tava com 5 de dilatação. Aí ela já colocou a ocitocina em mim. Né? A enfermeira colocou, gente, a enfermeira que tava cuidando de mim, gente, aquela mulher é um amor de pessoa. Ela é tão delicada, gente, muito delicada. Tinha medo de agulha. Gente, aquela mulher é um anjo. Sério, aquela mulher transformou meu dia. Um anjo, aquela mulher. Aí ela colocou o soro em mim, da ocitocina, né? Aí, gente, depois que colocou a ocitocina, eu entrei realmente na partolândia, porque eu já não respondia mais por mim. Depois que eu coloquei a ocitocina, gente do céu, que dor! Gente, e tipo assim, a contração tava muito maior.
Tipo, não parava de sentir dor. A contração estava aquilo ali e aquilo ali mesmo, que não saía por nada nesse mundo. E ainda, gente, ainda era de manhã. Eram 6 e pouquinho, 7 horas, quando a médica veio arrancar o balão. E ela puxou, gente. Minha alma foi junto com aquele balão, porque o balão não caiu. Geralmente era pra cair, né? Não, a mulher foi lá e ó, puxou mesmo. Paca. Ai, gente. Colocou, né, a citocina que eu falei aí. Gente, sério. Não dava. Eu não aguentava mais. Aí fiquei com muita dor. Banho toda hora de novo, né? Banho. Era difícil porque eu tava com bagulho no braço. Aí, depois de tarde, era umas 3 horas da tarde, né? Quando eu fui fazer ultrassom pra ver como que ela tava. Tava tudo bem, graças a Deus. Eu tentando ficar deitada reta, gente, com contração, ó. Mas por incrível que... Ai, meus olhos. Foi pó no meu olho. Ah, foi pó em tudo. Ai, meus olhos. Enfim. Aí, né, gente? Fiz ultrassom, tava tudo bem com ela, tudo mais. Só que, pra nossa surpresa, a querida não tinha nem descido ainda. Nem encaixada a querida tava. Tá? Então eu continuei naquilo. Aí, ainda no dia 6, já eram 6 horas da tarde. Eles vieram fazer o toque em mim de 2 em 2 horas. Nada de dilatar. E pra piorar, eu estava de colo alto. Entendeu? Eu estava de colo alto e meu colo ainda estava grosso, sabe? Não tava, tipo, fininho. Então, tipo assim, o meu colo tava alto, ela não tinha encaixado. E a médica avisou que ia demorar. Lembra quando a gente tava lá naquela sala? Aí, lembra, amor? Que a gente tava lá naquela sala já de parto, porque a gente foi pra sala de parto. Eu fui de cadeira de roda, que eu já não estava mais aguentando. Né, amor? Uhum. Aí, aquela vez lá que eu pedi cesárea. Gente, eu pedi cesárea. Aí a médica veio assim, ó. E ela foi, né, botar os dedos assim, pra ver quanto que eu tinha dilatado. E ela me falou que eu estava de colo grosso, alto, a bebê não tinha descido, não tinha encaixado, e que tranquilamente havia mais uns 2, 3 dias. Mais 2, 3 dias. Gente, eu já tava... Gente, eu já tava quase 3 dias naquilo. Vocês acham que eu ia aguentar? Eu não tava comendo, né, amor? Não tava comendo, não tava conseguindo... Gente, não tava conseguindo fazer nada. E ó, que eu tava vomitando tudo que eu tinha comido. Não tava dando certo. Ainda, gente, no dia 20... Não, ainda no dia 6, já eram 11 horas da noite. Eu já não aguentava mais. Passar mais blush, gente. Já não tava mais aguentando mais. Eu já tava fraca, me tremendo toda. Tava exausta, não dormia. Não comia, não tava mais aguentando nada, gente. Então eu pedi pra fazer uma cesariana. Eu comecei a implorar mesmo, entendeu? Falei, amor, vai, eu quero cesárea, não quero saber. Vai ser cesárea essa merda, vai lá, pede. Ele foi bravo, gente, ele foi muito bravo. Ele foi pedir cesárea. Eles fizeram toque em mim, gente. E nada tinha prosseguido, né, amor? A médica voltou depois que eu comecei a ficar que nem um bebê pedindo cesárea. Que mico. Aí a médica voltou pra fazer o toque. E novamente nada tinha prosseguido, gente. Tava com 6 centímetros ainda. Entendeu? Aí nesse momento o Diogo se impôs, né? E ele falou, não, ela vai fazer cesárea. E nananá, que eu não lembro o que ele falou, porque eu tava na Partolândia, então nem escutei nada que ele tava falando. Né? Aí a Eu médica... saí de lá. Ele Eu saiu. fui atrás da médica lá. Eu falei, não, minha mulher não tem mais condições, ela tá extremamente ruim, ela não tá comendo, ela não tá fazendo nada, blá blá blá.
E eu quero transferir ela pra cesárea. Aí ela deu uma hesitada, tentou jogar uma conversa, falei, não, vai ser cesárea, a gente quer mudar urgente. Ela deu um suspiro lá e foi ver se conseguia cesárea pra nós. Eu até entendo, gente, a médica, né? Porque eles optam por sempre o natural. Só que, tipo assim, eu não tava mais aguentando, né? E eu sei que a médica queria ajudar, né? Aí, gente, nesse momento, pediram, a médica só apareceu lá, né, com os documentos e falou, vai precisar do responsável. Tipo assim, ele é maior, mas ele não podia assinar porque ele não era meu responsável. Exatamente. Aí, gente, chamaram meu pai. Meu pai foi de Uber moto, gente, sério. E, tipo, a minha casa não é perto, porque era longe, né, amor? É uns 30 minutos. Aí, gente, meu pai chegou lá bem rápido. E ele assinou a papelada. Aí já fui encaminhada pra sala de anestesia. Gente, que bênção. Eu tomei anestesia, eu esqueci todos os meus problemas. Gente, eu tomei anestesia, foi assim, gente, eu tenho muito medo de agulha. Mas aquele cirurgião lá... Cirurgião não, gente. Os residentes que estavam comigo, o anestesista, gente, são uns amores de pessoa. Vocês têm noção que eles... Gente, sério, aquele dia lá... Provável... Eu não sei, gente. Pera. Gente, sério, eu lembro deles com o maior carinho até hoje. Gente, aquilo pra mim foi necessário pra não sentir medo. Eles pegaram a minha mão, gente. Nossa, olha. Pessoas maravilhosas que fazem jus à profissão que tem. Aí eu tomei anestesia, gente, eu não senti nada. Aquele anestésico, gente, que pessoa maravilhosa. Ele ficou segurando a minha mão durante a cirurgia. Ele falou, se você se sentir enjoo, você fala. E eu senti durante o momento. Aí ele já colocou ali, passou na hora. Ele colocou na veia, sabe, gente? Passou na hora. Né? As pessoas que fizeram o meu parto também. Todo momento. Sabe? Pessoas muito boas. Conversavam comigo, me deixavam tranquila, pra mim não ficar pensando muito ali. Gente, eu não senti nada no meu parto, eu só conseguia ficar tranquila, sabe? E eu acho que faz toda a diferença. As pessoas que fazem o parto fizeram toda a diferença pra mim. E pra mim tinha que ter sido daquele jeito, não podia ter sido outras pessoas, porque foi assim, gente, foi perfeito. Ai, gente, a Alicinha veio ao mundo. Era 00:04. E assim... Gente, no momento que eu vi ela foi muito engraçado. Porque, tipo assim, eu tava me segurando pra não dormir o parto todo. Então, tipo assim, ela saiu, mostraram ela assim pra mim. Aí eu, tipo, vi ela assim. Já assim, ó, gente, segurando as pálpebras pra não dormir. Vocês vão ver nas fotos aí. Gente, depois disso, eu capotei. Nada me levantava. Nada me levantava. Eu simplesmente capotei. Eu não dormia, já tinha dias. Foi uma delícia pra mim. A anestesia me salvou de um jeito ali. Aí, gente, eu me lembro, depois disso, eu só me lembro da parte que eu acordei na sala do pós. Sabe, na sala que você fica pós-anestesia. Aí lá, um dos residentes que fizeram meu parto me ensinou a amamentar. Já virei o pai, vai ficar, tá? Aí, gente, eu aprendi a amamentar, né? Foi, assim, um momento único. Eu sonhava com aquilo há muito tempo. Com esse momento, aprendendo a amamentar.
Ai, gente, direto pra sala. Gente, eu fiquei na sala sozinha, sabe? Não sozinha, tipo, sozinha. Eu tô falando, tipo, aquela sala que você fica depois que você ganhou o bebê. A sala mesmo, sabe? A sala que você recebe visita, que você fica até ir embora. Então, aí naquela sala, gente, eu fiquei sozinha. Só chegou, gente, lá no último dia que eu ia embora. Então, tipo assim, foi bem tranquilo, né? Não foi desconfortável, né? Porque, querendo ou não, deve ser um pouco desconfortável, né? Ficar com outras pessoas na sala. Ai, gente. Aí, gente, eu tive todo apoio das enfermeiras, elas iam lá monitorar a todo momento. Gente, eu tinha muita dúvida da amamentação, tipo, muito frequente. E sempre estavam me ajudando, tipo, sabe, parecia que era um prazer mesmo, sabe, pra eles estarem ali, me ajudando, me incentivando a amamentação. E eu acho que isso foi totalmente diferencial, sabe? Não diferencial, tipo, eu acho que isso fez a diferença na minha maternidade, sabe, gente? O meu segundo dia internada lá, começou a aparecer muitas rasuras no meu seio, né, gente? Comecei a ter muito problema pra amamentação. Doía muito. Elas me ajudavam em cada mamada, sabe? Deram leite no copinho pra Alice, sabe? Quando eu já chorava que não aguentava mais. Me incentivaram a continuar, sabe, gente? Foram tipo assim, muito bom pra mim aquele hospital. Eu sempre recomendo muito pras pessoas, sabe? Pras minhas amigas, recomendo demais. Que vão ter parto lá, eu sempre falo, amiga, lá foi muito bom pra mim. Foi assim, essencial na minha vida. E se eu tiver outro parto, teria lá de novo. Com certeza, teria lá de novo. E, gente, foi tudo pelo SUS, tá? Não teve, tipo, diferença de tratamento. Foi pelo SUS, então, assim, foi muito gostoso. Ai, gente, sério. Aí teve os exames lá da Alice, tudo certinho. Quem acompanhou foi o Diogo, porque eu tinha coração muito mole pra aguentar essas coisas. E quando eu saí de lá, eu fiquei por 3, 4 dias. 3 dias no pós. Foi 2,5, eu acho. 2,5, 3 dias eu fiquei lá, gente. Internada. Aí depois a gente saiu, né? As médicas que vinham, gente, fazer exame na Alice, gente, que amores de pessoa. Que vinham me examinar. Ah, detalhe, no meu primeiro banho, gente, veio 3 médicas me ajudar. Gente, eu me senti um bebê, eu tinha medo e doía, sabe? E tipo assim, gente, elas me ajudavam muito. Muito, 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 muito. Tipo, eu sei que é o normal de fazer isso nos médicos, mas é que eu já escutei muitas coisas ruins. E tipo, pra mim, que foi... Estamos prontas, gente. Olha como tá o tamanho do meu bebê. Esse foi o meu relato de parto. Gente, não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever no nosso canal, né? E de ver os nossos vídeos, porque a gente vai ficar bem feliz. A gente ainda é um canal pequeno e eu tô começando agora. Manda beijo. Fala tchau, pessoal. Tchau. Fala, filha, tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.